Bom, no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre os países árabes, falei um pouco da parte da clima do país, né? Mas tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Bom, como eu falei que nos países do Golfo tem aquela clima de deserto, né? E nos países do norte, países árabes do norte da África, eles têm uma clima parecida com a clima da Europa, né? Uma clima, né, quando tipo tem aquele frio, tem aquele tipo de terra, tem aquele verde, sabe, aquelas coisas tipo diferente do deserto. Mas tem mais uma coisa que é muito legal: nesses mesmos países tem também deserto, tem clima de deserto, tem Saara, tem aquele. E isso lá tem muito turismo por causa disso. Então, turista, quando vai para os países árabes do norte da África, ele vai achar duas climas diferentes: clima de deserto, Saara, legal, tudo. Quem gosta disso, porque tem muita coisa legal lá para turistas, entendeu? E tem aquela parte de outro tipo de lugar, né, que é parecido um pouco com a Europa, né, e quem tem, bom, é aquelas coisas, vocês sabem. Enfim, agora vamos falar de costumes, né? Bom, o costume depende da pessoa, né? O que a pessoa, como ela é, o que ela prefere. Por exemplo, se você, por exemplo, uma brasileira ou um brasileiro que gosta de beber, gosta de se divertir de alguma forma, que precisa de mais liberdade, então você não pode escolher a Arábia Saudita, por exemplo, não pode escolher. Aliás, a Arábia Saudita está mudando algumas coisas, mas mesmo assim o costume não não combina com esse tipo de pessoas, tá bom? A pessoa tem homem que gosta de sair procurando mulher, o bebê, não sei o que, é aquelas coisas, né? Não dá. Também as mulheres têm um tipo de roupa que quer ficar muito à vontade, então tem alguns países, geralmente os países países do Golfo, que tem mais isso. Então, se você é um desse tipo de pessoas, então você tem que escolher um desses países que eu vou falar. Pode escolher, por exemplo, um dos países do norte da África, árabe do norte da África, igual Tunísia, Argélia, Marrocos, Líbia, Mauritânia, entendeu? Mas só que esses 5 países que do norte da África que eu falei, por exemplo, tem também o Egito também. Depende, tipo, tem povo que mais libera mais coisas, tem outro que libera menos. Então depende do país. Mas esses comparados com países do Golfo tem mais liberdade para esse tipo de pessoas que quer se divertir com essas coisas, tá bom? Tem também Síria, Líbano, né, Jordânia, esses países também nessa parte também tem um pouco mais de liberdade, né? Geralmente Síria e Líbano eles têm parecidos com Turquia, por exemplo. Turquia não é país árabe, mas Turquia tem de país muçulmano, só que eles têm uma mais liberdade em algumas coisas, tá bom? Eu não estou falando agora que é certo ou que é errado, estou falando do tipo da pessoa, o que a pessoa prefere. Então, se você é desse tipo que eu acabei de falar agora há pouco, você não pode escolher alguns países que eu falei, pode escolher esses outros que eu falei o nome deles agora. Tá, e tem outros também, outros países, mas é mais ou menos isso. Então, os costumes desses países que eu falei, eles têm costume porque países do norte da África, o país árabe do norte da África, eles são muito perto da Europa e pela história tem muita coisa em comum, né? Sabe? Tem coisas parecidas. Então, isso talvez para a pessoa que gosta da cultura árabe, no mesmo tempo gosta da cultura europeia, por exemplo, ele pode
gostar desses países do norte da África, por exemplo, ou até de